Vamos lá. Esse vermelho aqui é o alerta vermelho da seleção brasileira. A seleção brasileira sofre um dos piores momentos de sua história na mão de um dos piores treinadores de sua história. O Edinaldo Rodrigues, o pseudo-presidente da seleção brasileira, tem que fazer algo. Street, rua para Edinaldo Rodrigues. Antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o seu like. Começamos! Peço desculpa antes porque essa imagem tá fraca e o LED tá fraco porque eu deixei minha janela aberta porque, desculpa a palavra, tá um calor do caralho no Rio de Janeiro, tá? Então eu vou fazer meu vídeo assim, janela aberta, porque é insustentável com essa iluminação, com a janela fechada eu vou virar aqui sei lá, muito calor. Vamos lá, acabou, Dorival. A notícia que saiu do Caio Mota do Globoesporte.com é que a seleção brasileira, a CBF, avalia a demissão de Dorival Júnior mirando Carlo Ancelotti ou Felipe Luiz. O grande ponto é, como é que você avalia um cara que tomou de 4-1 para a Argentina? Me diz, como é que você avalia? É demissão. Não existe avaliação, não existe pensamento, é demissão. Aí você olha, quem vem? Felipe Luiz, segundo Mauro César. A informação é que o Felipe Luiz já avisou o José Boto, que é o atual diretor de futebol do Flamengo, ó, irmãozão, não saio do Flamengo. E uma decisão inteligente, porque o sonho dele é treinar a seleção brasileira só que ele vai pegar essa bucha de um ano para a Copa do Mundo, uma bagunça do jeito que tá, sendo que ele é muito jovem e tem mais 30 anos de carreira como treinador, para treinar a seleção brasileira com o jeito que ele tem, com o talento que ele tem. Claro que ele vai ter essa oportunidade e vai treinar a seleção brasileira, então é uma decisão burra do Felipe Luiz de treinar a seleção brasileira, tá? Burra. Então ainda bem que ele, segundo ele não vai, segundo informação, ele não vai, é uma decisão correta dele. Seria burro se ele aceitasse pegar essa bucha, essa bomba no colo dele de forma desnecessária. Segunda opção, ou primeira, Carlo Ancelotti. Rumores dizem que ele vai sair do Real Madrid no fim dessa temporada, mas sério, que com a carreira que você tem, com a vida tranquila que você tem, com a moral que você tem, você vai pegar essa bucha que é a seleção brasileira faltando um ano para a Copa do Mundo? Ele nunca treinou uma seleção? Nunca. Mas pode ser a oportunidade de fechar a carreira dele em alto nível? Pode. Mas desse jeito que tá, nessa situação que tá, eu acho erradíssimo para ele, eu acho ruim para ele. Claro que eu queria o Ancelotti, mas eu tô falando no ponto de vista do Ancelotti. Vamos lá. Outra pessoa, Tite, esse eu acho que aceita. Um ciclo de 4 anos ele não quer, mas um ciclo de 1 ano ele vem. Não, eu quero o Tite, eu não quero o Tite. 2 Copas do Mundo que o Tite perdeu para 2 seleções muito piores que o Brasil. Só que o ponto é, eu não tô falando que é o que eu quero, eu tô falando que é o que deve acontecer. O Tite é adorado pelos jogadores da seleção brasileira e não pode descartar o nome dele. Para fechar, Jorge Jesus. O contrato dele acaba após o Super Mundial com o Al Hilal, e esse eu acho que aceita, porque diferente do Felipe Luiz, ele não tem anos e anos de carreira pela frente. Então a oportunidade de treinar a seleção brasileira dele é agora. Se vier o convite, ele aceita. Eu acho que ele fica até o fim do Super Mundial com o Al Hilal e vem a seleção brasileira caso o Edinaldo o procure. Caso o procure, porque não temos ainda informação, pelo menos até o momento que eu estou gravando, o vídeo saindo meio-dia, eu gravando de manhã, até o momento que temos, a informação é que estão pensando em demitir o Dorival Júnior, e não que ele foi demitido, já é um absurdo. Falando um pouco do jogo, um baile, um passeio, 4-1 foi pouco, 4-1 foi muito pouco. O Brasil deu um chute no gol. Ridículo. A seleção brasileira finalizar uma vez no gol é ridículo. É a primeira vez que o Brasil sofre 4 gols numa eliminatória nos últimos 60 anos. É uma atuação péssima da seleção brasileira. Estrear jogadores como titular, como Wesley e Murilo, no Brasil e Argentina é loucura. Jogadores nervosos. O Murilo, desculpa o uso da expressão, estava cagado em campo. Principalmente no primeiro tempo. O Murilo estava, que foi o tempo que ele jogou, depois entrou o Léo Ortiz. O Murilo estava cagado de nervoso. Ele pegava a bola e não sabia o que fazer. Ele trocava a perna direita com a perna esquerda. Ele estava perdido. Totalmente perdido. Foi uma atuação horrorosa do Murilo. Péssima do Murilo, de um zagueiro que eu acho muito bom zagueiro. Muito bom de bola. Muito bom de bola. E fez uma atuação horrorosa ontem pela seleção brasileira. Vamos lá. O que o Dorival planejou contra a Argentina? Eles vão jogar do mesmo jeito que jogaram contra o Uruguai. 4-3-3, 3 meio-campistas e 3 atacantes, 3 jogadores, né? O Simeone, o Almada
e também o Julián Álvares. O ponto que não aconteceu isso, ele trocou a formação e botou mais um meio campo, tirando o Simeone e adicionando Paredes. Então, em vez de um 4-3-3, a Argentina foi jogar num 4-4-2. Quando você vê, planeja o 4... Eu sou o Dorival, planejei o Brasil contra um 4-3-3, eles escalaram um 4-4-2, troca antes do jogo, antes de começar muda a escalação. Aí tá bom, não trocou, vamos começar o jogo. 12 minutos, 2-0 pra Argentina. E aí, irmão, vai esperar o primeiro tempo acabar pra trocar? Sim, foi o que ele fez. Esperou o primeiro tempo pra trocar. O segundo gol, um esculacho. O último eu vou falar daqui a pouco. E esperou acabar o primeiro tempo pra fazer as substituições. Até lá, o Brasil também tinha conseguido fazer um gol que não veio de jogada. O gol foi uma inteligência e uma inteligência do Joelinton e uma desinteligência do Cuti Romero. Vamos lá. O Edinaldo Rodrigues é o presidente da CBF. Uma atuação, uma administração até agora caótica. Todos os problemas, tanto na seleção quanto no futebol brasileiro, o Edinaldo Rodrigues foi lá e ainda é eleito apesar de todos esses problemas. Só um minuto que minha caneta caiu. Ele foi eleito apesar de todos esses problemas porque o seu clube apoiou, porque o meu clube apoiou, porque o clube de todo mundo apoiou a presidência do Edinaldo Rodrigues. Claro que todos eles votariam no Edinaldo, porque é o único candidato, mas é diferente votar e apoiar. Eu posso não apoiar o cara e ter que votar no cara, porque ele é o único candidato disponível, tá? Então a situação é bem diferente. Vamos lá. Um ano pra Copa, tem que ter muito culhão e tem que ter muito bom senso da torcida com o treinador que vai chegar à seleção brasileira, porque temos um ano pra Copa. E é muito difícil o Brasil melhorar muito, o Brasil ganhar a Copa faltando um ano com o nível de desorganização que tá. O Dorival Júnior, ele falou que o trabalho dele evoluiu, ele completou um ano de seleção brasileira. O trabalho do Dorival, ele não evoluiu, ele piorou. Pega os primeiros jogos contra a Espanha, contra a Inglaterra, são melhores. Aquela seleção hoje que jogou contra a Espanha e a Inglaterra não tomaria 4-1 para a Argentina. Ela é melhor do que essa desgraça de seleção que tá jogando. Esse time que não honra as 5 estrelas que tem no peito. Rafinha, eu gostei que você provocou, eu não sou hipócrita, eu não sou engenheiro de obra pronta, não sou. Mas você provoca, irmão, você faz. E você também falou de porrada, o Martínez veio te peitar, você ficou com carinha de bunda. Então, quando você provoca, você vai lá e representa. Quem provoca tem que ter culhão, tem que ser macho de falar, eu vou falar e vou fazer. Ele não fez. Não fez. O Rafinha falou que ia fazer gol. Não é que ele não fez gol, ele não finalizou ao gol. Na verdade, ele finalizou numa falta, que a bola bateu no travessão por cima. Único lance. Então, inexplicável. Se quer provocar, tem que ter culhão e ter futebol para fazer. Vamos lá. O Endrick está sendo queimado pelo Dorival Júnior. O Endrick deve odiar o Dorival Júnior. Ele não foi convocado. Depois só foi convocado porque o Neymar saiu da seleção por lesão. E entrou ontem com o 3-1. E diversos jogos que o Endrick entrou, a situação estava essa. Perdendo, empatando, um jogo difícil e o Endrick entra. Ou faltando muito pouco para acabar. O cara claramente está queimando o Endrick, não se importa em gerenciar um dos grandes talentos que a gente tem no futebol brasileiro. E infelizmente, o Dorival Júnior nesse momento ainda é o treinador da seleção brasileira. A diferença entre as duas equipes é absurda. A gente viu o catadão do Dorival, o catadão do Edinaldo e a seleção campeã do mundo, sem o Messi. Eu só imagino, para comigo, que você que está assistindo o vídeo, fecha o olho, imagina o Messi no meio de campo da seleção brasileira. O Messi nas costas de Joelinton e de André. Não seria legal. Não seria legal. O 4-1, que poderia ter sido mais 6-1, vamos supor, poderia ter sido 8 com o Messi. 8. E falando de um Messi que não tá no auge. É um absurdo a diferença entre as duas equipes. O Brasil pode não ganhar, mas dignidade tem que mostrar. Ontem o Brasil não foi digno das 5 estrelas que tem no peito. Desculpa. É a maior humilhação desde o 7-1. Por muito. Não foi derrota para a Croácia nos pênaltis. Não foi derrota para a Bélgica por 2-1. Foi o 4-1 do catadão do Dorival.
Gente, o Rodrigo, ele é um jogador de muito talento. Você pode ver o Real Madrid, mas ele é um cara apático, desligado. Nem na briga ele ajuda. Ele não tá nem no futebol e nem na briga ele tá presente. É um jogador que na seleção brasileira é um morto em campo, morto vivo, muito mal hoje. Não, desculpa, mal é quando o cara não faz as coisas bem. O Rodrigo não foi mal, ele foi o quê? Ele foi nada, porque ele não fez nada, nem pra bom nem pra mal, ele só não fez. O Rodrigo, ele foi apático ontem na seleção brasileira, uma loucura, a terrível partida que fez a seleção. E se o Guilherme Arana, que era um bom lateral há um bom tempo, foi convocado, hoje ele não merece nem a convocação, porque não entrega esse futebol há um bom tempo. E não pode nunca ser titular da seleção brasileira. Ontem ele fez um jogo péssimo, horroroso. O Brasil não precisa de um lateral que suba. Olha o Real Madrid com o Mendy, ele não sobe, ele fica, ele trabalha poucas vezes, ele sobe e faz o overlap com o Vinícius, porque o Vinícius, ele tem que trabalhar num contra um, sozinho, no drible. Para quê? Vai subir as pessoas, não faz sentido subir o lateral se o Vinícius tem que jogar sozinho, não é pra subir o Arana. Futebol básico. E outra coisa, Dorival, se claramente a Argentina ganhou o jogo no meio campo, tava ganhando no meio campo, por que você não botou mais um meio campo? É lei de Hammurabi, você trocou um pelo outro, você trocou zagueiro por zagueiro, lateral por lateral, meio campo por meio, lateral não, que lateral ficou, meio campo por meio campo, atacante por atacante. Não, velho. Troca o sistema, troca a formação, seu treinador da seleção brasileira. Você não tem variação tática? Você não tem repertório? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A Argentina tem jogador macho na equipe deles. Tem jogador macho que entrega. Jogador que vai lá e joga a bola. E o pior de tudo, não foi um 4-1 que a gente fala, a Argentina jogou pra caralho. Não porque não tem futebol pra isso, mas foi porque eles não fizeram esforço. Parecia que a Argentina ganhou do Brasil com facilidade. O Depou, um maestro. O Almada, um maestro. O McAllister. O Paredes, que é um jogador mediano, nunca deu certo em lugar nenhum. Na seleção jogou muito ontem. O Enzo. Que partida do Enzo. Absurda partida do Enzo. Uma loucura. E o Brasil sendo um time chucro dentro de campo. Joelinton. Não conseguia dominar uma bola e fazer um passe reto. Murilo, mal, cagado de medo. Pra finalizar, só mais uma coisa. Ou você faz a pressão alta em cima do seu adversário, ou você bota a sua linha baixa. Você retranca. Você não fica com a meia pressão, a pressão da má vontade. O Vinícius Júnior andando, não pressionava. O Rafinha andando, não pressionava. A seleção brasileira, a questão claramente não é técnica, não é qualidade técnica. Porque cada jogador que tá ali é destaque em seu clube, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol internacional. O grande ponto é a vontade, é o comando, é a tática. Tem 4 pilares no futebol para finalizar esse vídeo. Técnico, deixa eu deixar a caneta aqui. Técnico, tático, físico e mental. Todos esses jogadores estão em forma e jogando bem em seus clubes, não é físico. Todos esses jogadores estão arrebentando em seus clubes, não é técnico. Restam duas coisas. Tática, que tá pecando, Dorival Júnior não entrega. E o físico. Não, o físico não, desculpa. E o mental. O Brasil perdeu o jogo no mental. Por quê? Não tinha futebol, teve que provocar pra tentar buscar alguma coisa. A Argentina, que normalmente costuma provocar, se calaram. Ficaram quietos e jogaram futebol. Normalmente, a Argentina é a que bate, a Argentina é a que corre atrás da bola e o Brasil é quem comanda, o Brasil é quem dá o show, o Brasil é quem rege o ritmo do jogo. Ontem, a Argentina fez isso. A Argentina jogou como o Brasil e o Brasil jogou como um catado. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa seu like. Tem que exigir uma mudança rápida na seleção brasileira. Vai ser difícil achar um treinador que aceite, um treinador bom, que aceite o desafio, sabe por quê? O Felipe Luiz não vai pegar essa bucha. O Ancelotti, você acha que vai, com a carreira que ele tem, vai pegar essa bucha? Talvez o Jorge Jesus, porque é o grande sonho dele, ele não tenha mais uma chance de assumir. Até a próxima. Valeu.